A Caixa Econômica Federal vem falando que estão ficando sem dinheiro para crédito imobiliário e isso acaba de se consolidar. Agora está mais difícil para quem quer realizar o sonho da casa própria e isso, boa parte, é culpa do governo do amor. E a gente vai ver todos os detalhes ao longo desse vídeo aqui, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui no canal para ficar sempre bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E também já deixa um dedo like para o YouTube entender que você quer ter acesso a conteúdos como esse daqui. O que tem acontecido então, né? A gente percebe que o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, ele já vem fazendo alertas em relação a isso, de que o crédito ficaria mais difícil de ser concedido justamente por conta da redução nos depósitos das poupanças. E agora, de fato, está mais difícil de poder adquirir um imóvel, né? Antes você precisava acumular uma entrada de até 20% do valor do imóvel e agora essa entrada subiu, né? Subiu para 30%. Então precisa juntar mais dinheiro para poder adquirir o teu imóvel. Além disso, também foi reduzido para até 1,5 milhão o valor máximo para poder pegar um empréstimo. E se tu já tem algum empréstimo ali imobiliário, você não vai conseguir pegar um outro empréstimo. E agora eu quero entender aquela cambada de abobalhado esquerdista que fica falando mal dos rentistas, né? Que é um termo que eles acabam utilizando para poder criticar quem acumula algum tipo de dinheiro, faz uma poupança pensando lá na frente para poder investir. Esse cara é o pior pessoa do mundo, né? O diabo na terra, esse cara que investe, né? O rentista que vive dos seus rendimentos e tudo mais. Cara, simplesmente esse cara que fala isso, ele não entende nada de economia, só fala besteira. E simplesmente, cara, o que acaba acontecendo é que quando você faz um empréstimo, você está fomentando de fato a economia. Esses caras, eles acham que quando você faz um investimento lá num CDB, no LCI, no LCA, na própria poupança, você coloca o dinheiro lá e aí você chega lá na sala do banco e senta todo mundo, fica olhando lá para a tela, comendo uma pizza e olhando lá o dinheiro rendendo do nada. Não, não é do nada, pô, pelo amor de Deus, cara. O dinheiro, quando você faz um empréstimo no banco, seja qual for o investimento ali no CDB, no LCI, no LCA, seja qual for, aquele dinheiro é colocado na economia. Então, por exemplo, você investiu num CDB. Esse CDB, o banco vai pegar aquele dinheiro ali e ele vai conceder empréstimos. Então, tu aí quer comprar um carro, é dali que o dinheiro vai vir, né? O dinheiro vai vir daquele depósito que alguém emprestou para o banco e agora o banco está emprestando para outra pessoa com juros maior. Então, no setor imobiliário, por exemplo, você quer construir uma casa, você vai lá e a gente tem a poupança que é especificamente destinada boa parte para isso. O CDB pode ser para várias coisas, né? O governo tem uma discricionariedade bastante grande para onde que ele vai alocar aquele recurso, mas a verdade é que o recurso sempre está alocado na economia. Então, voltando agora para a parte da construção da casa, né? Você vai lá no banco, pega um empréstimo para poder construir a casa. Então, olha a quantidade de profissionais que você acaba demandando o serviço. Você vai ter que contratar um arquiteto para poder fazer a planta, um engenheiro, você vai ter que contratar uma equipe de pedreiros ou contratar uma própria construtora, vai precisar de todos os materiais de construção para poder levantar aquela obra ali, né? Então, cara, é uma infinidade de cadeias de serviços e produtos que você acaba colocando na economia simplesmente pelo teu investimento. Então o investimento ele está lá na economia real e isso gera muito emprego de fato. Então quando você vê um esquerdista abobalhado aí falando mal de rentista, que rentista não produz, cara, produz pra cacete, tá? Aquele dinheiro poupado através do esforço e do trabalho está ainda na economia. E quando você tira esse dinheiro da economia, aí você vê um BO acontecendo bastante grande. Outro exemplo de para onde que pode ir esse dinheiro, né? A gente pode também destinar esse dinheiro que está sendo investido lá no banco. O banco destina isso para o agronegócio. Então, por exemplo, tem um fazendeiro lá que produz soja e esse cara ele quer comprar silos para poder armazenar essa soja ali, deixar armazenada durante um período maior de tempo. Isso vai fazer com que ele tenha uma lucratividade maior, tendo em vista que ele pode vender no momento mais adequado. Então, simplesmente, ele vai conseguir contrair esse empréstimo pagando os juros ali, mas ele vai ter um retorno superior aos juros que ele está pagando. E, consequentemente, no futuro, aquele cara que é o proprietário do dinheiro vai receber a parte dos juros dele. E essa relação só foi possível porque alguém resolveu
investir de fato. E aí você aí que gosta aí do governo do amor, você acha que eles estão preocupados de fato com o mais pobre? Porque, não, mas isso aí que tu tá falando é mais para quem tem dinheiro mesmo, vai afetar essa galera. Não vai. A verdade é que a entrada aumentou de 20% para 30%, então isso acaba afetando todo mundo. E dá uma olhada no que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo pegar um direito do trabalhador, né? Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito a duas coisas: multa de 40% do FGTS e também o seguro-desemprego. O que o governo está estudando fazer? Pegar essa multa de 40% e transformar em um imposto para aumentar o caixa do governo e aí sim utilizar esse recurso para financiar o seguro-desemprego. Ou seja, está reduzindo o direito do trabalhador. Ele tinha dois direitos aqui: multa do FGTS mais seguro-desemprego. Agora esse daqui não vai ter mais. Opa, não vai ter mais, entendeu? Então, cara, esse governo, eles acabam aumentando tributos pra cacete. Toda hora que tu vê é um imposto a mais. E quando você faz isso, na prática, é a população com poder de compra menor, porque todos esses impostos acabam sendo repassados na economia de modo geral e você vê o seu dinheiro cada vez mais sobrando menos. E isso acaba afetando também a capacidade de investimento do brasileiro e, consequentemente, a quantidade de recursos poupados na caixa ou em qualquer outro tipo de investimento acabam se reduzindo também. E para piorar o negócio, a gente vê que o governo ele não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal e simplesmente ele aumenta imposto, aumenta a arrecadação, né? Então, pô, legal, tá aumentando a arrecadação aí, parabéns, muito bom, né? Como se aumentar imposto fosse uma coisa boa. Mas ele não resolve cortar da própria carne, né? A gente só vê gastos aumentando cada vez mais do governo e o déficit aumentando. E qual a consequência dessa gastança toda do governo aí? Aumento de juros. Então, o investidor, que não é bobo nem nada, ele olha lá a poupança, cada vez mais as pessoas estão aprendendo sobre investimentos e, pô, a poupança rende 0,5% ao mês, né? Então, para que eu vou investir lá? Eu vou olhar outras oportunidades aqui. Então, você vê o próprio governo com uma taxa de juros mais elevada. Então, o investidor olha para isso, pô, vale muito mais a pena emprestar para o próprio governo aqui do que colocar meu dinheiro na poupança que não está rendendo nada. Então o próprio governo é o causador desse problema. E existe mais um agravante nisso, é que o investidor estrangeiro, internacional, acaba olhando aqui para o Brasil com olhos de desconfiança, né? Então ele não tem confiança em trazer boa parte dos recursos para cá e muitas vezes esse recurso acaba saindo daqui. E a partir do momento que recurso estrangeiro sai do Brasil, a gente tem uma desvalorização do real, ou seja, a gente tem uma depreciação gerando aumento do dólar e a gente sabe muito bem que a economia é dolarizada. Você come dólar sim. Tem um monte de esquerdista que fala: eu não como dólar. Cara, tu come dólar sim, pelo amor de Deus, cara. Tu simplesmente não entende nada sobre economia. E com o dólar mais elevado, nós temos um nível de inflação maior, o que acaba impedindo ainda mais com que haja uma redução da taxa de juros, fazendo com que a gente permaneça nessa cada vez mais. E é por isso que é importante que você invista da melhor maneira possível e também investindo no exterior, porque não faz o menor sentido você ficar totalmente alocado no Brasil. É necessário diversificar não somente no Brasil, mas também globalmente. E se você quiser aí montar um planejamento mais claro, quiser um auxílio para poder planejar os teus investimentos, levando em consideração toda a tua realidade, teus custos de vida, os teus planos para o médio e curto prazo, eu recomendo que você aponte a câmera do teu celular aqui para o QR Code para poder falar com o consultor da Notorious e entender como que a gente pode te ajudar a investir melhor. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço!